E aí, fiéis, sejam muito bem-vindos ao Vê Se Não Vacila, o primeiro e único canal do Brasil que te ajuda a ser, se manter ou a voltar a ser fiel ao seu relacionamento. Meu nome é Flávio Rosa, eu sou especialista em fidelidade e hoje eu quero trazer um vídeo importante demais, principalmente para os homens que têm dificuldade de largar a amante. E fica tranquilo, eu não tô aqui para te acusar, eu não tô aqui para apontar o dedo na tua cara, eu tô aqui para explicar os possíveis motivos. Daí, em você conhecendo esses motivos, vai ficar muito mais fácil para você equilibrar os pensamentos, equilibrar as emoções, principalmente, para conseguir dar esse passo importantíssimo rumo à fidelidade. Porque eu sei que você é homem, que foi atraído por esse título e você tem amante, é porque você perdeu a paz. No começo é legal, no começo é tudo novidade, volta a autoestima, volta a vaidade, mas depois fica um vazio, perde a paz, você não se reconhece mais. Esse é o ponto e eu quero te ajudar a sair dessa. Então, já siga logo o canal, assista o vídeo todo, é importante para me ajudar, para que o YouTube entenda que o vídeo é bom e espalhe essa mensagem e deixa seu like, encaminhe para alguém que precisa, beleza? Vou te contar 3 histórias, tá? De mentorados meus, de alunos meus de fidelidade, para ilustrar o quanto isso é loucura, o quanto para alguns homens, não é para todos, tá, mulheres? Que tem muita mulher que me acompanha e vai ficar achando que porque o marido passou por isso, está passando pela mesma dificuldade. Não. Tem homem que não tem dificuldade, que a ficha vira, que a chave vira e fala assim, não quero nunca mais e nunca mais vai atrás, nunca mais fica com isso na cabeça. Já tem outros homens que têm extrema dificuldade em largar a amante. Então, cuidado. Pode não ser o caso do seu marido e você entra numa neurose. Esse vídeo é muito mais para os homens entenderem e entendendo conseguir sair dessa. Beleza? Vou citar 3 casos só para te ambientar, para você falar, caraca, eu passo por isso. Nossa, é verdade. Para você acreditar nos meus porquês. Primeiro caso é de um cara, gente boa, não traía, tal, andava na linha, mais de 20 anos de casado. Foi lá e começou a ficar com a amante. Ficou com essa amante quase 3 anos. Só que essa amante tocou o terror na vida dele. Mandou print para a esposa, humilhou o filho, mandou print para o filho do cara. E o filho do cara já era depressivo. Olha o inferno que essa mulher fez, tá? E ainda assim esse cara pensa nessa mulher. Ainda assim esse cara fica pensando na possibilidade de largar a esposa para ficar com uma mulher que teve coragem de fazer isso. Não faz o menor sentido. Tá? E eu não gosto de atribuir puramente a burrice. Somente a falta de caráter. Não é isso. Homem nenhum quer largar a esposa para ficar com uma mulher que já fez tanto mal para ele conscientemente. É uma loucura. É um contrassenso. Beleza? Segundo caso é outro caso de um homem, cara bacana, empresário, bem-sucedido, vida equilibrada, esposa linda, sarada. Muito provavelmente a ex-amante não é tão bonita quanto a esposa, que ele me mandou foto dela. Eu falei, bicho, você tá doido, cara? Traiu uma mulher dessa. E é claro que nem sempre, normalmente não, a traição não tem relação com a beleza da esposa, com gorda, magra, pequena, baixa, sarada ou não, não tem relação, diferentemente do que a gente pensa. E esse cara também, a amante também mandou print para a esposa, também mandou para a filha dele que o pai, quem era o pai, vou te mostrar quem é seu pai aqui de verdade, expôs. Só que esse cara conseguiu terminar com essa amante definitivamente, só que ficou meio doido, ficou com um nível de ansiedade muito alto, ficou com essa mulher na cabeça o tempo todo, ficou neurótico com isso. E aí, como é que pode um cara que tinha uma família massa, família linda, sabe, mandou foto da família, e a amante vai lá e o prejudica, e ainda assim esse cara ficou stalkeando essa amante por meses. Stalkear é ficar perseguindo nas redes sociais, querer notícias, querer saber como tá, querer saber por quê. Se o cara voltou para a esposa perdoou, e como é que fica isso na cabeça? Por que isso impregna tanto na cabeça? Terceiro caso, foi o caso de uma mulher, tá? Para não falar que só homem faz, não. Homens e mulheres fazem, infelizmente, tá? Essa mulher é um caso de uma mulher que me procurou desesperada, que tinha um marido massa, ótimo em casa, ótimo marido, não tinha menor sinal de adultério por parte dele. Ela era enfermeira ou técnica, não me lembro bem, e se envolveu com um médico. E esse médico maltratava ela, marcava e não ia, de vez em quando usava, daqui a pouco sumia. E essa mulher que tinha um marido bom em casa, que tinha um cara massa dentro de casa, estava se submetendo a um médico que, ao meu ver, pelo que ela me contou, é narcisista. Não tinha o menor problema de ver outra pessoa chorar, de ver outra pessoa desesperada, de ver outra pessoa no fundo do poço. Zero empatia por parte do cara. E como é que uma mulher dessa, que tem um marido bom dentro de casa, e ela me falou que ele era um cara bom, que não merecia isso, se envolve com uma pessoa narcisista e que não dá mínimo para os sentimentos dela?
Então por que é tão difícil largar, sair desse tipo de situação? Beleza? Eu quero trazer algumas hipóteses, beleza? Ninguém tem certeza sobre isso, a psicologia não tem certeza sobre isso, a religião não tem certeza sobre isso, beleza? Alguns religiosos vão falar, é porque tem demônio, é porque fez macumba e tal. Quando você vê muitas respostas, muitas certezas, desconfie, tá bom? Porque, cara, no psique, como disse Augusto Cury, como diz muito, o cérebro, a psicologia, a psique humana é a última fronteira da medicina, é a última fronteira da ciência. Então, não me venham com muitas certezas não. Então, eu trago aqui algumas hipóteses, beleza? Da minha própria história, das pessoas que eu atendo há 3 anos e dos meus estudos dos últimos 5 anos, beleza? A primeira hipótese que eu acho que talvez seja mais forte é que é o seguinte: enquanto a gente está inebriado ali pelo sexo do adultério, pelo proibido e tal, nós fazemos promessas. Os homens costumam prometer às amantes que vai largar a esposa, que semana que vem sai de casa, que vai passar a sustentar a amante. E essas promessas feitas principalmente no pós-sexo, ali sobre forte impacto emocional, elas fixam muito no subconsciente do homem. E como é que nós homens, normalmente homens honrados, apesar de estar fazendo essa besteira, vamos quebrar uma promessa? A gente prometeu que ia sair de casa, a gente prometeu que ia largar a esposa, e essas promessas são muito conflitantes. E a primeira promessa mais importante, que foi de frente ao juiz, em frente ao pastor, em frente ao padre, de na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, como essa última promessa, que é com a amante, que é feita sobre forte impacto emocional, muitas vezes sobre pressão, tá? Muitas vezes, sutilmente, a amante ali mais experiente, mais esperta, leva o cara a falar coisas, exige que ele, você me ama, fala que me ama. Você vai sair de casa, promete pra mim que você vai casar comigo. E esse cara, sob essa pressão, vai lá e faz promessas que se sente na obrigação de cumprir. E que quando não cumpre, gera nele um problema terrível, um conflito interno. Só que tem uma frase do Juscelino Kubitschek. Ele fez uma promessa e depois voltou nesse local dessa promessa e falou assim: senhores, me desculpem, eu não tenho compromisso com um erro. Eu vim aqui para desmentir aquilo que eu havia falado ontem, para retirar minha fala de ontem. E é isso. O cara consciente que viu que fez merda, falou merda, sob pressão, ou seja lá como for, vira e fala: me perdoe, eu fiz uma promessa que eu não serei capaz de cumprir. Não irei cumprir essa promessa que eu fiz. Estou arrependido e vou me voltar para o meu casamento. Deveria ser esse o foco, deveria ser essa a realidade. Concorda comigo? Portanto, para muitos homens é muito difícil quebrar esse vínculo, porque fez promessas e não tem os argumentos, não tem a clareza mental de que pode quebrar essas promessas e vai quebrar essas promessas para o próprio bem, para o bem da amante, para o bem dos filhos, para o bem da esposa. Tem casos que é melhor eu quebrar a promessa, sim. Tem casos que é melhor eu voltar na minha palavra, sim. E ponto final. Que homem não volta na palavra. Que vale mais um fio de cabelo. Cara, se eu prometi besteira sobre forte impacto emocional, se eu prometi merda que vai influenciar sobre o futuro de um monte de gente, eu vou lá e quebro. Me desculpa, mas eu vou lá e quebro. Beleza? Homens, tenham isso em mente. Tranquilo? Segundo ponto, importante, é que nós homens, isso aqui é importante, cara, eu percebi na maioria dos homens que eu aconselho. Nós homens temos características de cuidado, de proteção, de provedor. E normalmente a gente se envolve com mulher mais nova, na maioria das vezes é isso. E como é que eu, um cara até do bem, vou abandonar uma mulher mais nova, a princesa, a própria sorte? Sabe assim, inconscientemente o nosso pensamento é esse. A nossa ação é essa. Como é que eu prometi cuidar, como é que eu estou provendo, normalmente tem dinheiro envolvido. Como é que eu estou por perto, como é que eu vou simplesmente abandonar uma pessoa que precisa de mim? Precisa nada, viveu até aqui sem mim. Mas normalmente, de novo, consciente ou inconscientemente, as amantes se colocam nessa posição de que precisam de nós. De que se a gente for embora, elas morrem. Não morre. Não vai morrer. Não vai passar necessidade, não. Então, por essa característica masculina de proteção, de provisão, como é que eu vou tirar a minha proteção de alguém que precisa, deixar essa donzela desprotegida? Beleza? Então, não tem problema. Me desculpa, prometi o que não podia cumprir, criei expectativas onde eu não vou poder realizar, me desculpa. E aí, por outro lado, a esposa, já cansada de ver o cara mentindo, já cansada de ver o cara prometendo e não cumprindo, tem um comportamento completamente ao contrário. Comportamento de, não, vai embora mesmo, melhor, cansei, tô de saco cheio. Você promete e não cumpre, você mente e não faz. Então, se você quer ir, vá. E eu não tô falando que a esposa tá errada não, tá, gente? Existem comportamentos melhores, sim. Existem comportamentos melhores, já tratei disso em mais vídeos. Mas, em geral,
fica a amante falando, fica, por favor, eu preciso tanto de você, eu não vivo sem você. E fica a esposa falando assim, vai embora logo, vá. Melhor que você vá, porque eu já perdi a paciência, já são anos tentando consertar marmanjo. Ou então a esposa entra numa vibe de miserável, de muito sofrida, de vitimismo. E isso tudo bem, sabe? Assim, é normal também uma pessoa que está abandonada, que está destruída por dentro, entrar numa vibe bem negativa, sabe? Só que isso afasta o homem também. O homem não quer uma mulher que precisa dele porque senão morre, que precisa dele porque não vive sem o cara. Não. Eu amo a minha esposa, não me vejo sem ela, mas eu vivo sem ela. Ela me ama, ela também, a gente tem um casamento massa, apesar do que a gente passou, mas ela vive sem mim, beleza? Então tem que tomar cuidado. Primeiro ponto é o ponto das promessas que fazemos. Tem que quebrar essas promessas e ponto final. Segundo ponto é a nossa característica, o nosso instinto protetor. Como é que eu vou abandonar essa pessoa que precisa tanto de mim? Não precisa, vai viver sem você. Já vivia sem você. Terceiro ponto. Os caras tendem a perder a fé no casamento. Enquanto eles pensam que o casamento nunca mais volta a ser ao normal, nunca mais fica bom, ele fica de olho no plano B. Sabe? Enquanto a gente tem plano B, o plano A nunca vai ser massa e único. Então, ele fala, cara, será que esse casamento vai voltar a ser bom? A esposa perdoou, tá tentando ali. Será que esse casamento volta? Cara, eu tô tão desconectado da minha esposa, o sexo dentro de casa tá tão ruim, a gente tá tão desconectado. E, na verdade, esse ponto é muito importante, porque nós somos influenciados a vida toda para crer que não é possível voltar a ser bom, que nunca mais vai voltar a ser legal. Porque copo quebrado não se restaura, a confiança nunca mais volta a ser a mesma, é melhor separar logo. É isso que a gente ouve nas músicas, é isso que a gente vê em filmes, é isso que a gente vê nos aconselhamentos por aí, é isso que a gente é influenciado a vida toda, mas é tudo mentira diabólica para desconstruir as famílias, e a família é o pilar da sociedade. Então o diabo quer acabar com as famílias sim, aí joga um monte de informação tosqueira na sociedade e as pessoas vão só repetindo, nunca mais vai se curar, a esposa vai ser chata o resto da vida, vai ficar pegando no pé. Não necessariamente. Se passar por um processo, se passar por um acompanhamento, se for realmente curado, o casamento pode ser melhor do que antes. Só que é difícil você ouvir isso. Ninguém fala isso, que o casamento pode ser melhor do que antes. Raríssimas pessoas falam isso. Então, os caras tendem a perder o interesse no casamento e desistir logo. Por quê? É muito mais difícil você restaurar esse casamento do que começar um novo relacionamento com a amante. Só que normalmente na vida, o mais difícil é o melhor para você e para sua família. O mais fácil é o que vai te levar à tragédia, ao problema, ao futuro infeliz. Beleza? Então por isso que os homens normalmente tendem a ter grande dificuldade em superar, em conseguir sair fora da amante. E vice-versa também, tá? As mulheres têm outros motivos, mais pra frente eu vou criar um vídeo só sobre as mulheres largar os amantes, mas eu tô aqui no enfoque mais masculino. E quarto ponto, normalmente os caras focam em esquecer. Vários me chamam aqui no inbox, no @vê se não vacila, ou na mentoria, vou deixar meu telefone aí abaixo, você vai poder ter acesso a conversar comigo. E os caras falam, Flávio, me ajuda a esquecer. Flávio, eu preciso esquecer minha amante. Flávio, ela vem à minha mente toda hora. Flávio, tá difícil esquecer. Deixa eu te contar um segredo sério. Você não vai esquecer. O quanto mais você fala pro seu cérebro, esqueça, mais ele lembra. O foco tá errado, então você tá gastando energia no foco errado. Você tá falando uma coisa, a tua mente tá fazendo outra. O foco deve ser em, vou lembrar, não vou mais sentir saudade, não vou mais querer repetir isso, não vai mais me trazer dor. Esse deveria ser o foco certo. Mas como a maioria das pessoas ficam pensando, quero esquecer, quero esquecer, quero esquecer. O cérebro tá rindo de você, tá falando assim, vai lembrar, vai lembrar, vai lembrar. Beleza? Pensa nisso. São esses os principais 4 pontos que fazem os homens terem grande dificuldade para largar as amantes, certo? Se você tá nessa, se você é um homem, principalmente está com essa dificuldade, cara, eu te recomendo muito a minha mentoria. Eu estava numa palestra há pouco tempo atrás, onde uma psicóloga famosa aqui de Brasília falou, conversar equilibra. Conversar, desabafar com alguém que não vai te julgar, já é 50% da tua cura. Então só de você conversar comigo, através da mentoria, poder contar a tua história, ser orientado por mim, já é 50% a mais de chance de você conseguir largar isso, lembrar sem dor, lembrar sem querer repetir. Então, vários homens, várias mulheres me procuram pela mentoria, é muito mais barato do que você imagina, é muito mais barato do que uma separação, é muito mais barato do que um processo com um psiquiatra, beleza? E vai te ajudar com certeza. Agora, se você não quer falar comigo, se você é uma pessoa mais reservada, não quer expor sua história, tudo bem, tem meu curso, Mentalidade de Fidelidade.
É um curso gravado, você não vai fazer contato nenhum comigo, só clicar no link abaixo e vai ter o passo a passo para conseguir voltar a ser fiel, para recuperar a sua dignidade, a sua paz, a sua autoestima. Beleza? Curso gravado, mas é excelente, voltado principalmente para quem não quer ter contato comigo, quer ter esse material 100% do tempo para assistir a aula quando e onde quiser, no maior sigilo do mundo. Não vem no cartão de crédito escrito curso para parar de trair, não vem. Vem escrito curso Hotmart, que pode ser um curso de qualquer coisa, beleza? Então é importante falar isso. E se você é a mulher que assistiu esse vídeo todo, parabéns para você. A mulher traída, um homem traído, que está buscando conhecimento, que está buscando argumento para conseguir perdoar e seguir com esse casamento, eu sou a favor. Eu fui traidor e fui traído também e vivo uma vida maravilhosa com a minha esposa, apesar de tudo que passamos. E se você quer argumentos para você colocar na cabeça, quer entender se deve perdoar ou não, entender como perdoar, entender como superar, tem meu curso Manual do Perdão. O Manual do Perdão é um passo a passo também gravado, você não precisa ter contato comigo se não quiser, para observar os sinais que o seu cônjuge te dá, se ele merece esse perdão. Perdão sim, tá? Sempre. Já adianto logo que perdoar sim. Agora, perdoar a ponto de continuar casado. Perdoar a ponto de tentar mais uma vez manter nessa caminhada juntos. Esse curso vai te ajudar nesse sentido. Tranquilo? Pensa nisso, ok? Cara, para algumas pessoas é muito difícil mesmo superar a amante, largar e deixar para trás. Não é só largar uma pessoa para trás, existe todo um cuidado que a gente tem que ter com ela. Também é um ser humano que está do outro lado, eu penso dessa forma. Vai pedir perdão, vai quebrar promessas, vai se expor e falar, ó, pra mim não dá mais, não consigo mais viver essa vida dupla e não consigo também me separar da minha esposa e nem devo, mas que é possível, para algumas pessoas é mais difícil, algumas pessoas precisam de ajuda, tá bom? Pensa nisso. Você precisa voltar a ter paz. E eu tenho certeza que só com a fidelidade plena, constante, sem recaídas, que é possível a gente ter paz no casamento. Vê se não vacila, toda semana 2 vídeos novos. Deus te abençoe, até semana que vem.